Passando agora para aquela outra etapa em relação ao risco de desmatamento, ao risco de desmatamento propriamente ilegal, é preciso verificar junto a órgãos federais e estaduais se esse tomador de crédito em potencial, ele já praticou infrações ambientais. Ao se verificar a prática de infrações ambientais em geral, como está explicado nesse slide, vocês vão ter a oportunidade de verificar se essas infrações ambientais envolvem ou não envolvem atividade de desmatamento ilegal. Por que é preciso fazer essa verificação geral? Porque não existe uma base de dados específica para verificação de desmatamento ilegal. Mas dentro da verificação da prática de qualquer infração ambiental, é possível verificar as infrações relacionadas ao desmatamento ilegal. E qual é a primeira consulta que deve ser feita nessa matéria? A primeira consulta que deve ser feita é o órgão ambiental estadual. Por quê? Porque, da mesma maneira que para licenciar, a competência para fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, em primeiro lugar, é estadual. A competência do IBAMA, ela é supletiva, ela é excepcional. Em regra, conta-se com a atuação dos órgãos ambientais estaduais, embora o IBAMA tenha toda uma estrutura também para fiscalizar riscos de desmatamento, sobretudo, como sabemos, no bioma Amazônia. Mas o nosso país tem 6 biomas diferentes, né? Não se reduz ao bioma Amazônia. A gente tem também Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga e Pampa. Então, sobretudo em relação a esses outros 5 biomas, é muito importante verificar a atuação dos órgãos ambientais estaduais. E como a gente está falando de órgãos ambientais estaduais, aí surge aquele tradicional problema da disponibilização de dados online. São pouquíssimos estados que disponibilizam essa informação online, infelizmente. Meia dúzia de estados, por enquanto. Claro que isso pode melhorar, claro que o próprio mercado financeiro pode dialogar com órgãos ambientais estaduais para mostrar como ele tem necessidade de ter essa informação disponível com agilidade. Mas, enquanto isso não acontece, nada impede, nada absolutamente impede de solicitar ao cliente, ao potencial tomador de crédito, que apresente uma certidão negativa ou, claro, certidão positiva, caso ele já tenha praticado alguma infração ambiental. Nessa certidão, assim como ocorreria com a consulta online, vai ser possível verificar que infração, afinal de contas, ele praticou. E ao verificar que infração ele praticou, vai ser possível verificar se essa infração está relacionada ao desmatamento ilegal. Sobre a interpretação desses dados, nós vamos falar mais adiante como analisá-los quando a gente abordar a fase de avaliação do risco de desmatamento. Saindo da esfera estadual, passando para a esfera federal, como eu já falei, o IBAMA desenvolve uma fiscalização intensa no bioma Amazônia em relação a risco de desmatamento, ou pelo menos desenvolvia até o ano de 2018. Nós sabemos que houve alterações importantes e para pior nesse ano de 2019, elevando o risco do mercado financeiro nesse assunto, justamente porque os órgãos que têm a competência para realizar a fiscalização estão realizando isso com muito menos frequência, com muito menos intensidade do que realizavam até então. O que não é razão para o mercado financeiro deixar de utilizar esses dados, até porque já existe toda uma base histórica de dados que estão lá disponíveis online, de fiscalizações que foram realizadas no passado, de autuações por infrações ambientais que foram realizadas no passado, e é muito difícil uma instituição financeira conseguir se justificar perante um investidor ou perante um órgão regulador de por que ela não verificou online uma autuação por infração ambiental que ela poderia ter verificado ali no site do IBAMA. Essa é uma verificação muito básica. Mesma coisa vale para os sites dos órgãos ambientais estaduais que disponibilizam essa informação. Mesma coisa vale para a apresentação de certidão quando o risco de desmatamento é muito alto,
como ocorre em relação a esses setores que a gente tem mencionado aqui como exemplo. E se forem encontradas autuações, né? E se isso acontecer? Na verdade, em primeiro lugar, é necessário verificar de que infrações se trata, qual é a infração que foi praticada pelo cliente, qual é a penalidade que pode ser aplicada a ele. Normalmente é uma multa, que vai ter valor mínimo e valor máximo, mas pode haver penalidades ainda mais graves, como a revogação da licença ambiental, a suspensão da licença ambiental, que impedem que ele continue exercendo sua atividade econômica, uma penalidade de embargo da atividade econômica, que equivale à suspensão da licença ambiental quando existe necessidade de licenciamento. E tudo isso já pode ser verificado tanto na legislação, onde está prevista aquela infração, quanto no próprio auto de infração. Então, é necessário verificar em que fase se encontra o processo administrativo que foi iniciado com a lavratura desse auto de infração pelo órgão ambiental, se o cliente já apresentou a sua defesa, se ele já produziu provas ou não a seu favor, e verificar qual é a probabilidade de essa penalidade ser aplicada ao final do processo. Então é muito importante solicitar informações do próprio cliente, pedir uma cópia integral do processo administrativo, analisar o risco financeiro envolvido, a penalidade máxima que pode ser aplicada, ou se isso vai afetar a continuidade das atividades econômicas do cliente e, com base nessas informações, decidir pela concessão ou não do crédito.